Olha só, tô aqui na minha cozinha, sentadinha aqui de frente para essa mesa bonita, bem acompanhada, tá? Estou bem acompanhada não só dessas frutas, essas folhas, esses grãos que você está vendo aqui em cima da mesa. Eu estou bem acompanhada porque eu estou aqui com a nutricionista Fernanda Carvalho Mangabeira, que veio hoje aqui na nossa casa nos ensinar sobre como usar as frutas para favorecer o nosso organismo, não é mesmo, Fernanda? Com certeza, para favorecer todo o intestino, né? Toda a microbiota intestinal que a gente fala. Então, nós vamos aprender hoje, presta atenção, cadê seu caderninho para você começar a anotar as dicas que a Fernanda vai dar pra gente? Porque aqui nós temos folhas, erva, sementes, Sementes, grãos, as frutas. Na verdade, nós temos as fibras solúveis e insolúveis. Nós temos dois tipos de fibras. E as solúveis são subclassificadas em pectina, goma, mucilagem. Nossa, vamos começar de novo, vamos lá. Então tá, então o que a gente precisa ver aqui, ó? Quando a gente fala de fibra, estamos falando não é de uma coisa só. Não. Estamos falando de vários tipos de fibras. Vários tipos de fibras. Na verdade, o que é a fibra? A fibra ela é um carboidrato complexo que na verdade, ele ajuda a controlar a liberação de glicose e de colesterol no nosso organismo. Então, por ela ser de origem vegetal, a fibra nunca é de origem animal, ela sempre é de origem vegetal. E aí ela é subdividida em fibras solúveis, que entram as frutas, os legumes, as verduras, as leguminosas. Tá. E as insolúveis, que entram os grãos. Então, a granola, a aveia. Na verdade, a aveia ela tem os dois tipos de fibra, solúvel e insolúvel. Arroz, feijão? O feijão, sim. O feijão é fibra solúvel e tem um pouco da fibra insolúvel também. Então, é um mix de fibras aí. Alguns alimentos possuem os dois tipos de fibras e outros possuem um só. As fibras solúveis, que a grande maioria são das frutas, das verduras e legumes, elas são subdivididas em pectina, que é, por exemplo, a maçã, a laranja, o melão. O que é pectina? Pectina é a fibra, é o nome da fibra. É a fibra daquele alimento. Daquele alimento. Daí nós temos as gomas, que na verdade o farelo de aveia faz parte da goma. E as mucilagens, que são as sementes. Então, entram tanto as nozes, amêndoas, como os feijões, lentilha e grão de bico. São 3 subclassificações das fibras solúveis. Qual que é a diferença da solúvel? Ela é dissolvida em água e dissolvida no fluido intestinal. Então, o que a fibra solúvel faz? Ela forma um gel que protege toda a nossa mucosa intestinal e esse gel ele segura o nutriente que é absorvido e o nutriente que é eliminado. Então, esse gel protetor, ele vai absorver o açúcar necessário e a gordura necessária para não ter uma elevação de glicose, uma elevação de colesterol e vai eliminar o resto. Nossa, gente, então é o seguinte, você está anotando? Vamos anotar, vai, começa aí. Porque é muito, muito, muito interessante isso, ó. Vamos lá. As fibras solúveis, que são frutas, legumes, não foi isso? Frutas, legumes, Fernanda? verduras. E verduras. E as leguminosas. E as leguminosas. As fibras das frutas, legumes, leguminosas e verduras, são fibras que vão formar essa proteção, essa camada no intestino. Isso. Que vai controlar a gordura e a glicose no seu organismo. Exatamente. Aprendi? Aprendeu. Ótimo. Certinho. Então, as fibras solúveis, aqui nesse exemplo da mesa que a gente tem aqui, nós temos o melão, que tem uma quantidade boa de fibras e de água também, que eu já vou explicar a função da água junto das fibras. Tá. Nós temos a banana, que também é rica em fibra, a mexerica, que é o que eu falei da pectina. Então, aqui nós temos a mexerica pectina. Certo. Além da própria fibra do suco, né, da mexerica. Alface, tanto a verde quanto a alface roxa, rúcula, acelga, couve, almeirão, agrião, todas as folhas são ricas em fibras solúveis também. Então, tudo isso tem que fazer parte de uma alimentação. É a sálvia, né? Aqui aqui é a sálvia. A sálvia é uma também erva. é uma erva, mas por ser folha, ela tem uma quantidade de fibra. Pequenininho, mas tem também. Mas tem. Aqui nós temos a farinha de aveia, é uma mistura, essa farinha aqui é uma mistura de farinha de aveia, farinha de quinoa e farinha de cevada. Então, é o que a gente chama são as fibras adicionais à alimentação,
que faz parte da solúvel e da insolúvel, mas são super bem-vindas ao nosso organismo e à alimentação. Eu já vou explicar como é que a gente utiliza isso. Tá. Essa é a aveia. Aveia. E essa é a granola, que também a gente utiliza bastante com o iogurte. Essa é a granola doce. E nós temos também hoje, que não está aqui, mas nós temos a granola salgada. Ah, é? Isso eu não conheço. É uma delícia para comer junto da Nossa, salada, olha ou do isso, omelete, que ou da legal. crepioca. É super saudável. Gostei. E aqui o feijão, que entra na classificação das leguminosas, qualquer tipo deles. Feijão preto, feijão branco, o fradinho, ervilha, grão de bico, todos esses entram na classificação das fibras solúveis. Tá. Essas daqui são as fibras insolúveis. Insolúveis. São os grãos. São os grãos. Por que a gente chama de fibra insolúvel? Porque ela não é solúvel na água. E ela não é digerida e absorvida pelo nosso trato intestinal. Como é que funciona então? Como é que funciona então? É solúvel onde? Nós temos o fluido intestinal junto da água corporal, que é onde as fibras solúveis são digeridas e aí forma esse gel que eu expliquei. As fibras insolúveis, elas não são digeridas e não são absorvidas por esse fluido intestinal. Então, elas são eliminadas praticamente que inteiras. Eu não sei se vocês têm o hábito de observar, quando a gente evacua e consome essas fibras insolúveis, a hora que a gente olha após a evacuação, elas estão lá intactas. Então, ela é uma fibra insolúvel por isso, porque ela sai intacta. E qual é o benefício dela? O benefício dela, das fibras insolúveis, é aumentar o trânsito do trato gastrointestinal e acelerar a evacuação. Então, para quem tem constipação, para quem tem a síndrome de intestino irritável, ele vai ajudar a controlar e a acelerar esse trânsito intestinal. É como se você estivesse naquele trânsito assim de fim de tarde e o guarda de trânsito chegasse Exatamente. e fala, vem todo mundo aqui agora, Pode você ir. não, você espera. Vai. Assim não facilita, não é bom quando tem o guarda? E o resto aqui é tudo com sinal de trânsito. Já Exatamente. E aí a diferença as insolúveis, elas não são tão fermentáveis na microbiota intestinal. Então, assim, elas produzem gases, mas não tanto quanto as fibras solúveis. Porque as fibras solúveis, por elas formarem esse gel, as bactérias do nosso intestino se alimentam desse gel. Então, a produção de gases é muito grande. E aí, bactérias boas. Bactérias boas. Viu, na gente? verdade, nós temos as duas, as boas e as ruins. Essas que... E as boas, na verdade, as duas podem se alimentar desse gel, mas as boas é que fazem essa seleção. Então, por isso que a gente fala que o intestino saudável hoje é o segundo cérebro. Porque se você tiver só você não vai ter, mas mais só bactérias bactéria boas. ruim, mais bactérias boas, ela absorve o que é necessário e elimina o que não é necessário. A bactéria ruim, ou ela elimina tudo, ou ela destrói esse gel, essa camada protetora, e aí você absorve o que não precisa para o intestino. E é onde aumenta o índice de diabetes, o índice de colesterol, dessas alterações no sangue que a gente fala. Nossa, que perfeição! Nossa, gente, Deus fez assim um sistema aqui dentro da gente muito perfeito. Agora, existem também mitos e verdades que rondam, né? Ixi, hoje em dia com a internet, Com né, certeza, Fernanda? Um monte. com certeza. Vamos ver um para a gente saber se é mito ou se é verdade? Olha lá, ó. É mito ou verdade, Fernanda? Os únicos alimentos fontes de fibra são as verduras e legumes. É mito. Na verdade, como eu expliquei aqui, as fibras, tanto solúveis quanto insolúveis, elas fazem parte de praticamente todas as classificações da pirâmide alimentar. Então, começando pela base, nós temos os cereais. Quais são os cereais? Entramos aqui, ó. Essas fibras, as insolúveis, a aveia, a granola, o farelo de quinoa, fazem parte das fibras insolúveis, mas da base dos cereais. Haja visto o pão integral que a gente tem, o bolo com a farinha integral. Então, a fibra entra nessa classificação também. Legumes e verdura e fruta é o maior índice de fibra. A gente não pode negar, por isso que a gente pede para não faltar na alimentação. É o semáforo, lembra lá? Já imaginou uma cidade sem semáforo? Exatamente, é o semáforo. Quando dá um caos, é um guarda de trânsito. É uma grande quantidade, então a gente tem por volta aí de meia xícara de chá, ou de frutas ou das verduras, a gente tem em torno de 3 a 4 gramas de fibras, é bastante. Nossa. E as leguminosas também, então tanto feijão, lentilha, grão de bico, todos têm fibra, são riquíssimos em fibras também, nessa mesma quantidade ou até mais. Então, praticamente, só a parte de laticínios,
que não entra e tem ainda um pouquíssimo, mas a quantidade é muito baixa de fibra, que não tem essa classificação e essa quantidade grande de fibras, mas do resto engloba toda essa parte. Nossa, que legal. E a quantidade que a gente tem que ingerir de fibras por dia é em torno de 20 a 25 gramas. Então, se a gente pegar uma alimentação desde o café da manhã até a hora que for dormir, bem distribuída, nós temos uma fruta no café da manhã, o pão integral, que pode, né, consumir dentro do valor nutricional. Depois nós temos no almoço salada, legumes, os tubérculos também, os tubérculos e as raízes contêm fibras, então devem ser incluídas na alimentação. Mandioca, mandioquinha, Batata doce, inhame, todos esses fazem parte e contêm fibra sim. Tá? Tá, vamos ver então se tem mais mito e verdade para Fernanda responder. Olha lá. Fibras alimentares engordam? Jamais. Ô, gente. É mito. É mito. Por ser considerado um carboidrato complexo, o pessoal às vezes acaba confundindo, né? Falou carboidrato, a pessoa já quer já tira. Gente, para com esse preconceito do carboidrato. Não, o valor calórico da fibra, tipo, 1 grama de fibra tem 2 calorias, é baixíssimo. Nem é computável isso. O que acontece é o seguinte, como eles fazem parte do cereal, então tem o pão integral, o macarrão integral, o bolo, as pessoas aumentam a quantidade desses produtos integrais e aí, consequentemente, aumenta o peso. Mas são carboidratos, tem um mix de farinha, alguns têm açúcar. Então, não é a fibra que engorda, é o excesso que engorda é não fechar a boca, tá? Você pode comer tudo e parar de comer muito, porque também você não precisa ficar comendo tanto assim. Exatamente, tudo calculado. Olha eu puxando sua orelha. Bom, aí, o que acontece? A pessoa vai lá e fala, então tá, Drica, daqui pra frente eu vou comer só fibra. Só que aí esquece de beber água. Exatamente. E aí entra... E de comer proteína, sei lá, outras coisas que vão fazer... Tem que ser tudo medido, né? Mas vamos falar da água e a fibra. Da água e da fibra, vamos lá. As pessoas, às vezes, exageram no consumo de fibras e não consomem a quantidade de água suficiente para o organismo. O que acontece? Constipação intestinal. Se a fibra não tem um líquido que ela possa formar o bolo fecal, pode ser a água, pode ser um suco, pode ser um chá, para auxiliar isso, ela vai travar o trânsito intestinal. Então, não é saudável. O consumo de fibras, gente, ele tem que ser associado ao consumo adequado de água. Nunca esquecer disso. E aí, vamos perguntar, Fernanda, qual que é o consumo adequado de água? A gente sempre orienta em torno de 2 litros por dia, mas depende muito de altura, de peso. Então, são por volta de 35 ml por quilo de peso. Ou até a urina sair clarinha. Aí é a quantidade ideal de água para o indivíduo. Então, toda vez que forem consumir fibras, tem que ter o consumo de água junto. De líquido. Sempre, sempre. Tanto as solúveis quanto as insolúveis. E também não pode ter esse exagero de fibra e deixar as outras coisas de lado. Sem dúvida. Como as proteínas e tantas outras coisas. Exatamente, até porque o excesso de fibras, o que acontece? Quando ele trava o trato intestinal, ou quando ele acelera esse trânsito intestinal, ele leva junto nutrientes e dificulta a absorção de ferro. Então, a gente tem que ter as fibras, proteínas, leguminosas, verduras, tudo de uma forma equilibrada e dentro do seu valor nutricional, sempre. Certo. Não é para deixar de consumir nada. Vou comer só fibra para emagrecer agora. Não. Você vai consumir a fibra, vai consumir a proteína, vai consumir o tubérculo, que é o carboidrato. É um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, viu, gente? Bom, vamos dar só uma paradinha aqui, uma pausa.